né? Desavisado, barra espertinho, enfim, tem que estar de olho na regra. E como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. É isso aí. Vamos seguir aqui então, depois dessa polêmica do Serginho, vamos seguir agora com o Campeonato Brasileiro, barra Libertadores, barra Seleção Brasileira, porque o Flamengo ele movimenta, né? O Flamengo ele movimenta todos esses assuntos e hoje a gente teve 3 situações distintas, além do dia a dia do Flamengo, que se prepara para enfrentar o CSA no domingo, 7 da noite, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, defendendo a liderança do Brasileirão. A gente teve uma entrevista coletiva do Tite na convocação da Seleção Brasileira, muito falando sobre o Flamengo. E a gente teve assunto Flamengo também lá em Buenos Aires, porque o Marcelo Gadiardo, técnico do River Plate, adversário do Flamengo na final da Libertadores, também falou muito sobre o Flamengo, foi questionado sobre o Flamengo. E o Renato Gaúcho também, eliminado da Libertadores, teve que falar do Flamengo no rescaldo, porque foi a primeira entrevista do Renato pós chocolate no Maracanã. A gente começa falando, então, do próprio Flamengo, é isso, amigos? Naturalmente, né? O Flamengo não está em todos os assuntos. Vamos falar do time, né? Do próprio Flamengo, porque o Rafinha deu entrevista coletiva hoje lá na Gávea. Escolher por onde vai Mas é o seguinte, o Tite está pressionado. É o pior momento dele na seleção brasileira. Porque o Tite é um treinador que olha o desempenho e o resultado como consequência. O desempenho não vem. O resultado também não. E aí você tem um clamor por um treinador como Jorge Jesus, que chegou e montou um time em 3 meses e chega na final da Libertadores. Um Sampaoli que vem fazendo um trabalho fantástico também à frente do Santos. Não é uma pressão pelos estrangeiros e ele sendo o representante da seleção brasileira. Ele naturalmente entende que o torcedor brasileiro, o torcedor da seleção brasileira, se afasta pelo momento da seleção. E aí eu acho que é o que ele sente mais. Não o fato de serem estrangeiros e do trabalho de repente ser melhor do que o dele. Acho que é o trabalho dele, Tite, não está sendo legal na seleção brasileira, que deixa ele abatido. Do ponto de vista bem prático, tá? Próximo amistoso, o Brasil vai e perde. Começa uma pressão. Jesus, é isso. Já tinha lá em Singapura. Está começando essa pressão quando a gente começa a fazer esse tipo de comentário. Não, eu acho que muita coisa, já começou. Mas eu acho que muita coisa... Júlio, tem um time que está jogando muito. Mas um time que está jogando muito... E o outro não está jogando muito. E na boa. Tá jogando muito também, Serginho. O que não está jogando muito, tem muito jogador bom. Mas eles não se conhecem. Peraí. Esses caras se conhecem e bem. Já tiveram um período grande de treinamento. A seleção vive uma crise... eu não vou chamar de crise técnica, nem de crise tática, nem de crise anímica. Tá? Mas o Brasil ganhou a Copa América. Ganhou a Copa América mais ou menos. Não foi. O Brasil não passou por cima. Então, é um momento desconfortável, muito desconfortável. Então, eu vejo essa entrevista, ao contrário de vocês que estão achando que o Tite está achando legal, eu acho que ele está desconfortável. E ele só vai parar de ficar desconfortável, não é quando o Flamengo perder para o River Plate. Eu não acho que ele esteja torcendo contra o Flamengo, coisa e tal. Mas quando a seleção começar a mostrar o futebol que já mostrou... Me permita eu discordar de você, que eu acho que ele não pode estar se sentindo tão desconfortável. Porque seria como assim, eu quero que todos os técnicos se deem mal porque eu preciso estar bem. Como eu não estou bem, então não quero ninguém estando bem. Eu particularmente não penso assim, não. E vejo muito diferente também você imaginar que uma seleção hoje seja, o Flamengo é o melhor time atualmente jogando no Brasil, a seleção também tem que jogar. Você não tem um time que treina do período que treina como treina a seleção. Nós estamos num período de renovação. Então chama aqui fulano, chama aqui Beltrano, vem aqui Bruno Henrique, vem aqui Gabigol, aí vai e não joga, a gente cobra que joga, vai e joga, jogou fora da função. Ou seja, cada formação a gente não está tendo uma seleção nem com os nomes. Lenta, gente, renovação muito lenta. Então, aí a gente reclama da renovação lenta. É verdade. Então, a desculpa da renovação não me serve. Essa combinação não gera uma dinâmica de sequência ou de renovação que seja mais rápida, ou de renovação que seja lenta. Mas acho muito difícil você comparar com um time que agora é uma sensação e está jogando bem. E é uma renovação que é vírgula, né? Porque o Tite gostaria de convocar jogadores que atuam no Brasil. Ótimo ponto esse. Não está podendo, não está conseguindo. Ele gostaria de ter mais tempo de treinamento com essas peças que ele está olhando e está gostando, como, por exemplo, ele citou o Gerson, mas não consegue. O Tite tem 40 horas de treinamentos, data FIFA esse ano.
é muito pouco. É muito pouco. E eu estive lá em Singapura e o Tite está tentando fazer uma mudança tática no time, padrão de jogo. E ele não consegue colocar isso em prática nos amistosos. Por quê? Porque vem a paulada, porque não consegue o resultado. Então é óbvio que ele está desconfortável. Mas eu acho que até aí você colocar que o elogio ao Flamengo, ao Jorge Jesus, entra no desconforto, eu acho que já é um pouco de exagero. É só minha impressão. Agora, eu acho que a gente pode chegar a um caso, fazendo um paralelo, com a seleção espanhola há um tempo atrás, né? O que é o futebol espanhol, né? O que sempre foi, né? É um monte de jogador do Barcelona, um monte de jogador do Real Madrid. Sim. A combinação dos dois, mais um do Valência, um do Betis, coisa e tal. Sempre foi isso, a seleção espanhola. Isso. Aí, quando chega ali por 2006, né? Que o Barcelona explode como time de futebol, a direção não é do Barcelona, a direção é de um cara do Real Madrid, né? O que o cara faz, né? Ele é humilde o suficiente para convocar o padrão de jogo do Barcelona e botar na seleção espanhola. Eles foram, eles fizeram isso. Aí eu volto para o Tite, né? Eu acho que agora não, porque tem um longo período, mas se tivesse uma Copa aqui na frente, será que o Tite não ia pegar Rafinha? Eu boto o Rafinha na lateral direita, boto o Felipe na esquerda, boto o Gerson, convoco mais o Bruno Henrique, o Gabigol, o Arrascaeta não pode. E uso uma base Flamengo, porque não é a base de jogadores, mas é a base de jogadores que conseguem fazer esse jogo de pressão. Certamente o jogo que o Tite gosta de Você acha que seria demérito se fizesse isso? Nenhum.